Olá, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre uma breve introdução aos contratos, o estudo dos contratos. Então vamos lá. Quando a gente fala de contrato, a primeira coisa que nós precisamos dizer é a seguinte: o contrato ele nada mais é do que a principal fonte de obrigações, sendo um negócio jurídico por excelência. Quando a gente fala em contrato, é bem simples você fazer uma introdução, porque o contrato nada mais é do que um negócio jurídico por excelência. Um conjunto de obrigações e essas obrigações reunidas ou agrupadas em um negócio jurídico. Ok. O contrato ele é tão importante que alguns autores, como por exemplo o Stolze, o Pablo Stolze e o Rodolfo Pamplona, chegam a dizer que o contrato está para o direito civil, assim como o crime está para o direito penal, para vocês terem uma ideia. Então, a introdução bem breve é essa que a gente pode dizer aqui. É um conjunto, o contrato nada mais é do que um conjunto, um agrupado, né? As várias cláusulas ali, cada uma dessas cláusulas determinando uma determinada obrigação. Ok. O que vai justificar a existência dos contratos? Basicamente, a gente tem que pensar o seguinte: os seres humanos eles não são autossuficientes, ou seja, eles não conseguem produzir o próprio alimento, as próprias necessidades. Então, até já vem de Aristóteles, né? Quando ele fala que o ser humano ele é um ser do tipo político. Por quê? Nós dependemos de relações sociais, nós dependemos da ajuda de outras pessoas, tanto para produzir nossos alimentos, como para suprir as mais diversas necessidades básicas que a gente tem. E aí chega um momento em que você precisa ter uma forma de pacificar esse convívio social. Ou seja, eu tenho uma determinada necessidade e tem uma outra pessoa que pode suprir essa necessidade minha. Como que eu vou fazer para que a minha necessidade seja suprida e ao mesmo tempo aquela pessoa possa de alguma maneira se beneficiar com o serviço ou o produto que ela está me oferecendo, o bem que ela está me oferecendo. E aí que surge a ideia de contrato, como se fosse um acordo para que as pessoas possam suprir as suas necessidades, uma ajudando a outra. Acordos que vão permitir que a sociedade tenha um convívio de forma pacífica. Então a gente pode colocar assim, ó, os seres humanos não são autossuficientes, isto é, dependem de relações sociais. Podemos colocar assim, um animal político, como dizia Aristóteles. Principalmente, então, seres humanos não são autossuficientes, isto é, dependem de relações sociais, principalmente para suprirem as necessidades básicas. Especialmente em destaque primitivamente, a alimentação e a moradia. Então as pessoas se passarão a se reunir para suprir, obviamente, essas necessidades que nós estamos falando de necessidades básicas. Ok. E aí, como justificativa, nós podemos pensar o seguinte, deixa eu dar um espaço do parágrafo aqui, para dar de certa forma, até uma resumida ou mesmo uma substância nisso que nós estamos falando. O contrato surge, portanto, como um instrumento necessário para a convivência em sociedade de maneira solidária e pacífica, isto é, sem a necessidade do uso da violência. O contrato, na verdade, ele surge como uma forma de as pessoas poderem conviver de maneira pacífica e solidária, cada um suprindo a necessidade do outro na medida em que consegue. Então você produz alimento, o outro sujeito ele
constrói casas, o outro sujeito ele protege, o outro sujeito ele caça, o outro sujeito ele faz ferramentas. Cada pessoa faz o seu determinado serviço ali, produz um serviço ou um produto qualquer, um bem qualquer, e é o contrato que vai possibilitar instrumentalizar esse convívio entre pessoas de modo que um é solidário ao outro. Tanto é que existe uma teoria contratualista que vai dizer que a própria formação do Estado ela veio de um acordo, né, de um contrato entre as pessoas para formar aquele todo ali que a gente chama de Estado. Aqui a gente só precisa saber que o contrato ele é esse instrumento para poder permitir o convívio pacífico na sociedade. E aí nós podemos perguntar o seguinte: então, partindo disso, né, tendo o contrato como principal fonte de obrigações, negócio jurídico por excelência, ele surgindo como instrumento para permitir o convívio pacífico em sociedade, qual é a natureza jurídica do contrato? Ou seja, como que o contrato está inserido dentro de uma lógica do direito de uma maneira geral? Onde no direito está o contrato? E aqui a gente já até falou, o contrato é ou possui natureza jurídica de negócio jurídico. Então, o contrato nada mais é do que um negócio jurídico. Não à toa, um negócio jurídico por excelência. E quando nós falamos que o contrato tem natureza jurídica de negócio jurídico, é importante lembrar aqui onde que nós vamos chegar, como que nós vamos chegar a essa conclusão. Então, é importante lembrar que o seguinte: nós temos vários fatos, vamos dizer assim, que acontecem na sociedade. Alguns fatos são considerados fatos jurídicos, eles estão aqui. Por que são considerados fatos jurídicos? Porque eles têm alguma relevância, alguma importância para o direito. Esses fatos jurídicos, que são em sentido amplo, eles podem ser fatos naturais ou fatos jurídicos em sentido estrito, ou podem ser atos humanos ou atos jurídicos no sentido amplo. Qual é a diferença? A diferença é que os fatos naturais, eles decorrem de forças da natureza. E essas forças podem ser forças naturais, fatos naturais, né, ordinários, aquilo que a gente espera que vai efetivamente acontecer, como o nascimento, a maioridade, o decurso do tempo, a morte, situações que, apesar de serem força da natureza e terem influência e relevância jurídica, eles vão acontecer, a gente sabe que vai acontecer, e os extraordinários, que são aqueles imprevisíveis, inesperados ou de efeitos inevitáveis, né? Como o código ele expressa aqui quando ele vai falar do caso fortuito e força maior. Os fatos naturais, por hora, não nos interessam. É só para a gente lembrar que, na verdade, nos interessam os atos jurídicos, que são atos humanos. São fatos, ou seja, jurídicos, importantes para o direito, eles têm uma relevância jurídica, mas decorrem da vontade humana. E é exatamente por isso que eles são considerados atos humanos, ou atos jurídicos aqui no seu sentido amplo. O que é importante para nós? Esses atos humanos ou atos jurídicos no sentido amplo. Eles podem ser ilícitos, não nos interessa aqui por agora, e eles podem ser lícitos. Lícitos, esses atos são atos lícitos no sentido estrito, atos jurídicos, negócios jurídicos e um ato fato jurídico. Qual é a diferença? O ato jurídico no sentido estrito é aquele ato que ele tem uma importância jurídica, relevância jurídica, ele decorre da vontade humana, mas os efeitos do ato, eles são efeitos que, de certa forma, são efeitos pré-estabelecidos, efeitos que decorrem da própria lei. Um exemplo de ato jurídico muito simples de se entender é o reconhecimento de paternidade. Então, veja, quando o sujeito vai lá e reconhece a paternidade, é uma vontade que a gente vai chamar de vontade simples. Por que simples? Ele basicamente só pratica o ato. Os efeitos daquele ato lá, os efeitos de reconhecer a paternidade, de assumir os deveres, por exemplo, de pai, ter que pagar pensão, essas coisas, eles decorrem da própria lei. Por isso, um ato jurídico, no seu sentido estrito, ou o ato material, o ato real aqui, como está no nosso esqueminha. Já o negócio jurídico, ele é um ato jurídico também, decorre da vontade humana, ele tem relevância jurídica, mas os efeitos e a vontade que vai ser o negócio jurídico aqui é a vontade que a gente chama de vontade qualificada. O que isso significa? Significa que as partes, a vontade delas, ela expressa não só na prática do ato, do negócio jurídico, do acordo,
mas também de todos os seus efeitos. Então, em regra, no negócio jurídico, todos os efeitos eles são determinados pela parte que o pratica. E o ato fato jurídico é aquele ato que, a princípio, a vontade ela não tem assim tanta relevância juridicamente em um primeiro momento, mas logo em seguida ela passa a ter, em razão dos efeitos que produz. Um exemplo famoso pela doutrina é a chamada descoberta. Quando você está, sei lá, o exemplo que os autores dão é você achada de tesouro, né? Você descobre ali de repente um bem perdido ou acha um tesouro. Seria algo que a princípio a sua vontade ela é irrelevante, você às vezes nem está procurando, mas você encontra, né? Esse seria um exemplo de ato-fato aqui. A gente precisa focar no negócio jurídico. Então, só lembrando que o negócio jurídico nada mais é do que uma vontade, um acordo de vontades que visa criar, modificar ou alterar ou mesmo extinguir uma relação jurídica ali, ok? Então, o contrato nada mais é do que um negócio jurídico dentro do direito aqui, ou seja, dentro dessas várias possibilidades do direito, de ser um fato natural, de ser um fato jurídico, ou ser um ato jurídico no sentido estrito, enfim, é um negócio jurídico. Dentro de várias possibilidades, o contrato é um negócio jurídico. Sendo um negócio jurídico, importante destacar que o contrato também deve seguir os elementos de existência, validade e eficácia da escada pontiana. Então, lembrando que grande parte da doutrina ela vai qualificar o negócio jurídico, vai conceituar o negócio jurídico tendo como base a escada pontiana, que vai determinar ali os elementos ou pressupostos de existência, de validade e de eficácia. A gente no contrato tem que seguir o mesmo raciocínio. O contrato também tem que suprir os elementos da chamada escada pontiana, porque se é um negócio jurídico, ele deve seguir exatamente os mesmos requisitos, pressupostos do negócio jurídico que são expressos na escada pontiana. Então vamos fazer uma breve revisão aqui para lembrar como funciona a escada pontiana. Basicamente, a escada pontiana, que é uma teoria aqui de Pontes de Miranda, exatamente por isso que ela é conhecida como pontiana, ela vai dividir a necessidade dos negócios jurídicos cumprirem aqui 3 degraus, vamos dizer assim, elementos para a sua estrutura. Um primeiro seria o plano de existência, que você tem pressupostos, que se descrevem como o agente, a vontade, o objeto e a forma. Sem qualquer um desses elementos aqui, o seu negócio jurídico, aqui no nosso caso, o nosso contrato, sequer vai existir. A partir do momento que ele tem esses pressupostos, ou seja, ele existe, você tem que pular para o plano da validade. E pulando para o plano da validade, esse contrato precisa que o agente seja capaz, que a vontade seja livre, ou seja desembaraçada, que o objeto seja lícito, possível, determinado ou determinável e que a forma seja prescrita ou não defesa em lei. Ou seja, a forma tem que ser adequada. Se a forma não tiver uma prescrição, ela é livre, mas se ela tiver uma prescrição ou uma proibição, ela tem que seguir essas linhas formais. E já no plano da eficácia, nós temos a possibilidade da condição, do termo, do encargo ou mesmo outras consequências do inadimplemento, aí, como por exemplo multa, perdas e danos, juros, enfim. Então, para dizer para vocês que o contrato ele também precisa cumprir esses 3 planos aqui. Pode ser que o contrato tenha uma condição, pode ser que o contrato tenha um termo, o que é muito comum, termo inicial, termo final. É preciso sempre lembrar da necessidade do contrato seguir também as determinações da escada pontiana. Já havia uma questão, por exemplo, para juiz federal, se eu não me engano, que pedia para você explicar quais eram os pressupostos de existência e os requisitos de validade do contrato. Basicamente, você tinha que explicar a escada pontiana descrevendo esses elementos aqui. Lembrando que esses elementos, não todos, mas a sua maioria, estão no artigo 104 do Código Civil. Caramba. Artigo 104 do Código Civil, que está aqui disposto para nós.
A validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito possível, determinado e determinável, e forma prescrita ou não, defesa em lei. Como eu falei para vocês aqui, a gente pode acrescentar vontade livre e desembaraçado. Vamos colocar aqui sem qualquer defeito do negócio jurídico. Lembrando aqui a situação ou a possibilidade do negócio jurídico ter defeitos, como o erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão. Ok? Dando como exemplo aí. Beleza? Então podemos partir aqui para um conceito, né, do contrato. E vamos trabalhar primeiro com um conceito que nós vamos chamar de clássico. Vou colocar assim, conceito clássico. E podemos dizer assim: o contrato é um negócio jurídico bilateral ou plurilateral. O que significa? Duas ou mais pessoas isto é, um acordo de vontades qualificadas que visa a criação, modificação ou extinção de uma relação jurídica, direitos e deveres, com diversos direitos e deveres, com conteúdo patrimonial. Então podemos dizer que o contrato é um negócio jurídico bilateral plurilateral, tem que ter necessariamente duas ou mais pessoas, é um acordo de vontades qualificadas, porque as vontades elas também escolhem os efeitos desse acordo, que visa a criação, modificação ou a extinção de uma relação jurídica composta de diversos direitos e deveres com conteúdo patrimonial. Isso aqui é importantíssimo. Lembrar que sempre todo contrato ele tem no fundo um determinado aí conteúdo patrimonial. Envolve patrimônio, ok? Esse é um conceito que a gente vai chamar de conceito clássico. Nós poderíamos surgir aqui com outro conceito que nós não vamos chamar de clássico, vamos chamar de conceito contemporâneo, que está mais adequado ao nosso próprio contexto de Código Civil de 2002, ok? Só organizar aqui isto. Tá, o que pode ser colocado aqui o contrato? O contrato também como um negócio jurídico, bilateral ou plurilateral, com necessária solidariedade entre as partes, tá certo, né? Entre as partes, produzindo efeitos patrimoniais e existenciais, não somente aos titulares, mas também a terceiros. Então nós temos aqui a chamada função social do contrato. Vou explicar mais à frente, mas desde já para vocês saberem que o contrato, a partir do nosso contexto contemporâneo, ele está muito relacionado à questão de solidariedade, a questão de as partes contratuais estarem relacionadas ali com o intuito de que cada um possa ajudar o outro a atingir aquele interesse ali que tem com o contrato, né? Aquele que compra, por exemplo, ele quer o objeto, ele quer o bem funcionando, sem qualquer tipo de embaraço, sem qualquer tipo de restrição, enquanto aquele que vende, ele quer o dinheiro, por exemplo, e o dinheiro à vista, sem qualquer tipo de problema envolvendo, né?
Para dar um exemplo aqui que o contrato, inclusive, ele é celebrado por parceiros contratuais. Isso é importante, uma ideia de solidariedade entre as partes que estão participando do negócio ali. Tem um conceito bem interessante que a gente poderia colocar aqui também, que é o conceito da professora Maria Helena Diniz. Eu gosto de mencionar ele, porque basicamente ela diz o seguinte: o contrato é um negócio jurídico composto de dois elementos essenciais, quais sejam: o elemento estrutural, que vai ser representado aqui, representado pela alteridade, duas ou mais partes, e também o elemento que nós vamos chamar de elemento funcional, na presença de vontades ou de interesses contrapostos, mas harmonizáveis. O que isso significa? Para a professora Maria Helena Diniz, o contrato ele seria conceituado como um negócio jurídico composto de dois elementos essenciais. Um primeiro é estrutural, que é necessariamente ter duas ou mais pessoas. Só é possível você falar em contrato quando é um negócio jurídico que tem duas ou mais pessoas. Se for só uma pessoa, pode ser qualquer coisa, mas contrato não será. Preciso de ter pelo menos duas pessoas. Esse seria o elemento aqui estrutural, segundo a professora a professora Maria Helena Diniz, perdão. E já o elemento funcional é a presença de interesses contrapostos, mas ao mesmo tempo harmonizáveis. Um quer comprar, o outro quer vender. São interesses que a princípio eles se colidem, eles são contrapostos, mas eles se harmonizam de acordo com o próprio quê? Acordo. O que vai fazer com que os interesses se harmonizem é o acordo de vontades. Isso é importante para você verificar aqui, por exemplo, quem compra quer o objeto e quem vende está doido para se desfazer do objeto, mas quer pegar o dinheiro. E quem compra, evidentemente, está renunciando aquele dinheiro lá pelo objeto. Então são interesses, vontades que a princípio elas parecem conflitantes, mas quando você percebe elas estão ali naquela situação de maneira harmonizável, né? E por isso é possível o acordo de vontades. Então, a princípio, são essas as informações, vamos dizer assim, mais importantes para você pensar na introdução ao contrato. Lembrar que o contrato nada mais é do que fontes de obrigações, é um negócio jurídico por excelência. Por que sim negócio jurídico por excelência? É o principal negócio jurídico, por isso que aparece ele aí como por excelência. O contrato se justifica como uma forma das pessoas viverem de forma solidária e poderem, de certa maneira, conviver, um ajudando a suprir a necessidade dos outros. Lembrar que o primeiro contrato primitivo, histórico que a gente tem em notícia é a própria troca. Você me oferecia um determinado bem, eu te ofereci outro bem, eu te ofereci um serviço, né? Lembrar que o contrato tem natureza jurídica de negócio jurídico. Dentro dos fatos jurídicos aqui, ele se enquadra como um negócio jurídico. E, sendo um negócio jurídico, precisa respeitar os elementos de existência, de validade e, se existir, de eficácia da própria escada pontiana. Lembrando que dentro do conceito, um dos pontos mais importantes é que o contrato precisa ter duas ou mais pessoas. Não é possível você falar em um contrato existindo somente uma pessoa, ok? Então poderíamos dizer aqui que o contrato, ele é em última análise um negócio jurídico, bilateral ou plurilateral. Tendo mais de duas pessoas não tem necessidade de... Você pode ter, sei lá, quantas pessoas quiser. Por meio do qual as partes, visando atingir um determinado interesse patrimonial, um conteúdo patrimonial importantíssimo, elas acabam criando ali deveres jurídicos, obrigações, né, de fazer, de dar, de não fazer, além de deveres anexos, conforme a boa-fé objetiva, nós vamos estudar à frente, e sempre com base na função social também, respeitando todas as ideias de solidariedade que estão presentes na nossa Constituição, visando, obviamente, criar, modificar ou mesmo extinguir direitos e deveres aí, ok? Essa seria uma conceituação, introdução básica. E aí na próxima aula nós vamos falar dos princípios que vão dar a própria ideia de teoria geral dos contratos, ok? Valeu pela participação, pela paciência. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtidinha aqui embaixo,
Comenta aí se tiver ficado com qualquer dúvida. Se tiver algum colega desesperado querendo aprender essa matéria, compartilhe esse vídeo com ele. Muito obrigado.